Tempo muda no estado, mas impactos deixados pela seca continuam. O capim começou a brotar, mas com o gado em cima, o capim brota, o gado come. Tecnologia na hora de pulverizar as lavouras. Produtores capixabas passam a utilizar drones agrícolas. O drone, um dia eu consigo estar pulverizando a área total. Casal de agricultores diversifica a produção e passa a cultivar rosas do deserto. A diversificação para nós na propriedade, se não fosse ela, nós não estaríamos onde que a gente está hoje. Como produzir alimentos e preservar o meio ambiente foi um dos temas do encontro Agrobusiness. Então você está fazendo com que cada vez mais o agro do Espírito Santo esteja conectado com o agro no mundo, trazendo essa temática. Rota do Queijo em João Neiva, norte do estado. Destino gastronômico cheio de história e sabor do campo. Com a Rota dos Queijos, né, as pessoas vêm, os turistas vêm, conhecem, né, as queijarias, né, pode comprar o nosso produto. Você acha que é possível produzir conservando os recursos naturais? A Fazenda Camocim em Pedra Azul mostra que é possível sim. Aqui se produz cafés orgânicos, biodinâmicos, certificados e cultivados sem agrotóxico ou aditivos químicos. Há mais de 2 décadas, o produtor alia tecnologia e gestão sustentável da lavoura à preservação da flora e da fauna. Se tornou referência no plantio agrícola de conservação e aproveitamento do solo. A plantação de café se mistura com outras culturas, utilizando o mesmo espaço e criando condições para a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade agora virou um pouco de uma moda, né? Na verdade, aqui a gente já pratica isso há muito tempo. Agrofloresta produtiva orgânica de café, mel, fruta, geleia, produtos sapícolas, madeira, tudo está interligado. Então, é um conceito holístico, né? A fazenda toda funciona como um organismo vivo. Nos últimos anos, os caminhos da agricultura e da sustentabilidade passaram a se cruzar e o desenvolvimento do setor agropecuário está ligado cada vez mais a ações de sustentabilidade no campo, não só aqui no Brasil. Essa é uma tendência mundial. Acredito que agora o consumidor quer isso, então isso muda tudo. Você vê que hoje tinha gente da Nestlé aqui, né? A maior indústria de alimento do planeta, que está interessada nesse tema. E aí você tem a pressão do consumo do outro lado. É inevitável isso aí, não tem volta mais. Vai ser daqui para frente, vai tudo melhorar. O futuro do agro, mercado de carbono e agricultura regenerativa foram os principais temas do 3º encontro Agrobusiness e Venda Nova do Imigrante. Um panorama de como está a cafeicultura e também a agricultura regenerativa em todo o país. O evento, realizado no dia 30 de setembro em Venda Nova do Imigrante, foi um marco para a região. Reuniu os principais tomadores de decisão e lideranças de relevância nacional, tanto para o setor público quanto do privado, para abordar a força do agronegócio capixaba e nacional. Venda Nova é um município que se destaca por várias atividades, entre elas eu diria hoje o agronegócio, em especial o agroturismo, que é uma coisa que vai mais no pequeno. Depois tem os produtores pequenos e médios também. Então trazer para cá conteúdo, trazer para cá informação, dados de pesquisa, eu acho que assim, é um grande ganho. A importância de debater, trazer essas questões principalmente ambientais, a questão da tecnologia, da importância do produtor estar acompanhando as demandas, como foi colocado aqui, que já estão aí. Então o produtor, uma vez informado, preparado, vem despertar para novidades e nos colocar na vanguarda. Especialistas debateram sobre o futuro do agronegócio. Daniel, CEO da Atufert, empresa de fertilizantes organominerais localizada em Ibatiba, destacou a importância de trazer a discussão aos produtores das montanhas capixabas. Todo evento de comunicação do agronegócio é super relevante,
né, tanto para novas tecnologias e futuro e dados para os produtores rurais, para quem já participa do agronegócio, como também para a sociedade como um todo. A Natufert, percebendo isso, ela incentiva, ainda mais trazendo para a nossa região. Nos painéis, além de iniciativas, transformações e tendências do setor, o evento também abordou temas como crédito de carbono e startups. É um tema que precisa ser trabalhado a quatro mãos, né? Então é produtor rural, agroindústria, banco, nós, startups de tecnologia, assistência técnica, todos nós, a gente está no momento de colaboração. E o que a gente percebe é que o eixo da inovação no agro, ele se deslocou das grandes companhias para as startups, né, que são mais ágeis, mais audaciosas, conseguem ser mais intensivas em tecnologia e inovar não só na tecnologia, mas também no modelo de negócio. E aí vem a importância desse evento, né? O Espírito Santo é uma potência agrícola, tem uma vocação agrícola e uma vocação produtiva, não só em volume produzido. Momento de debater o cenário atual do agronegócio capixaba e o que está por vir nos próximos anos. O encontro mostra a força da região das montanhas e também do agronegócio capixaba para o mundo. O que mais me chama a atenção nesse evento é o fato da cafeicultura ser carbono negativo, a possibilidade de sequestro de carbono através da cafeicultura, que de fato isso mostra que a cafeicultura nas montanhas capixabas, ela pode entrar de fato no momento da agricultura 4.0 através do sequestro do carbono, vindo somar os excelentes cafés que são produzidos aqui nessa região. Nós temos uma vocação para a cafeicultura, a gente já tem indicativos do Secafé Pro-Arábica de que é carbono negativo, tem um potencial pro-conilon também, então você está fazendo com que cada vez mais o agro do Espírito Santo esteja conectado com o agro no mundo, trazendo essa temática. Um evento construído por muitas mãos e apoiado por empresas que acreditam no projeto. O agrobusiness é de suma importância para o estado do Espírito Santo e também para a Suzano, enquanto mantenedora, enquanto patrocinadora desse evento, porque ele nos propicia discutir a cadeia do agro. Uma das coisas que, enquanto Suzano, para a gente é muito importante é trazer essa discussão de como eu melhoro essa condição, esse relacionamento com os produtores rurais. A gente se sente muito honrado de receber um evento desse porte, dessa magnitude aqui em Venda Nova. É um município que tem sede de conhecimento, nós somos a capital nacional do agroturismo, que valoriza muito o agronegócio, tanto Venda Nova quanto a região do entorno, e é uma valorização ter os associados aqui para desenvolver a economia, o negócio deles, o empreendimento. Do pequeno ao grande produtor, o terceiro encontro agrobusiness apresentou soluções para o futuro do agronegócio capixaba. A gente está falando de um assunto tão importante a nível mundial que a gente tem que começar a trabalhar dentro da nossa casa, né? Eu acho que levantar esse assunto, trabalhar esse assunto e começar a introduzir ele dentro do nosso mercado vai trazer muito mais resultado a longo prazo. Trazer toda essa informação e toda essa tecnologia que o Conta Café tem para mostrar ao produtor que é possível fazer barter, é possível minimizar os riscos que ele tem na produção dele e, ao mesmo tempo, ter rentabilidade nesse contexto. Para os produtores rurais presentes, o evento foi uma oportunidade de aprender novos conceitos e levar esse conhecimento para dentro da porteira. Quando nós vamos vender o nosso produto, a gente é muito cobrado em relação principalmente à sustentabilidade e agora essa questão de crédito de carbono. Então acho que eventos como esse são muito importantes porque trazem informações para nós produtores que estamos lá na lavoura produzindo e às vezes essas informações não chegam de forma efetiva. É o caminho, né? Então, para se colher um café especiais, tem que ter um programa desse, um trabalho desse com os produtores, senão a gente não chega a lugar nenhum, né? O produtor deve acompanhar de perto as mudanças que o agronegócio tem passado. A agricultura precisa ser produtiva, mas também ser resiliente. Os produtores, eles necessitam, né, se interagir ainda mais com os tópicos relacionados à agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono, e esse evento conseguiu trazer um panorama geral desses dois tópicos, desses dois temas tão importantes para os produtores. Em Laranja da Terra, o casal de produtores investe na cultura do inhame. Eles estão trazendo tecnologia e inovação para cá, desde a irrigação em gotejamento e também a seleção de mudas. O
O inhame é um dos tubérculos que vem ganhando cada vez mais adeptos no estado. Roger e a esposa Rose trocaram a cultura do tomate pelo plantio da raiz e não se arrependeram. Eu já sou agricultor desde criança, eu venho seguindo, né, orientações e conselhos dos meus pais e trabalhava na cultura do tomate. E a minha esposa, que também já trabalha no campo desde criança, ela sempre teve a vontade de sair um pouquinho do cultivo do tomate e a gente viu na cultura do inhame essa possibilidade. O casal de agricultores familiares tem uma propriedade de 5 hectares em Laranja da Terra, norte do estado. Colhe de 40 a 50 toneladas por ano. A irrigação por aqui é localizada via gotejadores. Todos os dias, o inhame recebe um pouquinho de água, um sistema diferente do tradicionalmente utilizado na região. Todo mundo usa ou o microaspersor ou a bailarina, como é conhecida aqui na região, e nós entramos na contramão disso daí usando o gotejador, que é uma irrigação mais localizada, no intuito de ter menos ataque de ervas daninhas, né, porque não molha uma área tão grande quanto aos outros sistemas de irrigação e sucessivamente isso vai requerer também menos uso de herbicida. Atualmente o inhame ocupa mais de 3.200 hectares no Espírito Santo. Representa 14% da área plantada com as hortaliças. São cerca de 90 mil toneladas por ano. Produtividade que coloca o inhame entre as 4 principais culturas deste grupo no estado. É uma cultura que ela requer muita água, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento quanto à irrigação do inhame. É muito complicado você plantar inhame e ter uma limitação de água, né? Outra observação que a gente faz é o trato inicial, né? O inhame é uma cultura aí que ela responde muito com o arranque inicial da planta. Se ela teve um arranque inicial bom, automaticamente ela tem uma tendência a ter uma produção melhor no final do ciclo, né? O inhame deve ser colhido quando amadurecido, o que acontece aproximadamente aos 180 dias após o plantio, mas também é possível saber que está no ponto quando secam as flores e pelo amarelecimento das folhas. E como o inhame é uma cultura que pouca gente conhece em casa, eu pedi para o Roger para a gente dar uma adiantada um pouquinho na colheita, né, Roger? E tirar aqui um pé para que vocês possam conhecer. A gente nem sabe como é que dá o inhame. Vamos mostrar para quem está em casa um pouquinho, Roger? Bora lá. E aí, então, como é que você faz aqui? Passa roçando as plantas, vai tirando, né, para facilitar na hora de arrancar. E aí é aquela coisa que você falou, né, Roger? O que vai sair aí a gente não sabe. Agora é a hora que o coração começa a... Será que eu fiz tudo certo? Vamos lá, vamos descobrir juntos aqui. E aí, gente, ó, tem que bater mesmo, não tem outra forma, né? Então, só vai descobrir colocando a mão na terra. Aqui é o chamado desdedamento. Alguns chamam de despinicamento. É a forma que o pessoal... As palavras que o pessoal usa aqui, né? Então, gente, ó, isso daqui é o que vocês veem no supermercado. Mas ele não tá tão sujinho igual chega, né? Aqui tá mais sujo, né? Então, para chegar lá no supermercado, precisou passar vários tratamentos, várias questões. E tudo isso daí também influencia diretamente no preço. Depois daqui do campo, a gente coloca a produção nas caixas, joga no caminhão, leva para o lavador, que aí o lavador vai tirar todo esse excesso de raiz, o excesso de terra, selecionar por tamanho também, e aí é feito a pesagem e a gente vê quantas toneladas que deu tal área e tal. E a partir daí então é levado para o supermercado, para as feiras, para ser comercializado. Um ponto que precisamos chamar muita atenção é que na cultura do inhame nós utilizamos os rizomas para produzir a próxima safra.
Por isso aqui é feita a seleção das plantas. E quem vai me ensinar isso é a esposa do Roger, a Rose. Aqui é olhar a planta, escolher ela, que tem maior quantidade de dedos, bonitos, redondinhos de preferência. Olha, esse daqui é uma planta boa, de boa produtividade, de um dedo bonito, né? Que se eu plantar ele de novo, ele vai me render uns bons frutos, vamos dizer assim. E aí então você faz essa escolha e aí vai classificando nas caixas. Exatamente. Por que tem duas cores diferentes de caixa? É para eu não me perder. Tipo, essa daqui não é uma muda boa para plantar, porque ela não tem a pontinha que ela vai brotar. Então eu jogo ela lá. Essa vai para o mercado de consumidor. E essa daqui então vai para outra ali? Exatamente. Essa daqui é uma muda bonita que eu coloco na outra caixa para poder utilizar como muda. As boas práticas de colheita e pós-colheita ajudam no aumento de produtividade da safra, mas também na melhoria da longevidade nas gôndolas dos mercados. Segurança para os consumidores. Com o manejo feito da forma correta, o mercado é garantido. Para ele chegar bonitinho, enxutinho e bem saboroso na mesa do consumidor, seja ele do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da onde que for. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. Muitos produtores têm sofrido com a questão do vento e também do frio em nossa região, perdendo principalmente folhas e também flores. Para falar sobre isso, estou hoje aqui com o agrônomo Matheus Pansieri. Matheus, quais são os principais efeitos do vento e do frio nas lavouras de café? A gente tem registros aqui na nossa região de ventanias que superaram os 40 km/h. E a nossa cafeicultura, o cultivo de café conilon, ela não resiste a essa ventania. Ainda mais que nesse período do ano, a nossa planta de café está no estágio fenológico extremamente crítico. Ela saiu do período de colheita, ela está um momento apto ao ataque de doenças como a ferrugem, etc. Então a planta tem sofrido bastante. Vai perder água para a atmosfera, vai atrapalhar também, Stephanie, a admissão do CO2, que vai atrapalhar em toda a taxa fotossintética da geração de energia de toda a planta. E por fim, o vento também tem um efeito mecânico negativo sobre as folhas, fazendo o que a gente pode perceber aqui, a derriça das folhas, a queda das folhas. E aí, Matheus, isso eu falo que é um prejuízo, gente, para as próximas safras, né? A gente pode achar que está feio agora, mas vai ficar pior ainda na questão do bolso do produtor. Exatamente, Stephanie. Sem a folha para fazer a fotossíntese, a planta vai ficar debilitada, a gente vai faltar energia para fazer o enchimento de grãos, o seguramento dos chumbinhos. Então a próxima safra e as safras conseguintes já estão totalmente comprometidas. E aí, Matheus, o que o produtor pode fazer nesse momento? Pois, Stephanie, é importante uma coisa. A gente vem de meses com índices pluviométricos baixos. Então, no primeiro momento, ajustar a irrigação para fornecer à planta a quantidade de água ideal para ela desenvolver os seus processos metabólicos. Em segundo, Stephanie, ajustar também o manejo nutricional da planta, porque essa planta precisa retomar o seu crescimento vegetativo, precisa emitir novas folhas, então tem que ser feito esse ajuste nutricional. E outra coisa muito importante é fazer um ajuste com manejo fitossanitário, porque nesse ciclo, a gente não pode perder mais folha por ataque de alguma praga ou alguma doença. Matheus, muito obrigada, queria te agradecer aí por tirar nossas dúvidas. E você de casa, se tiver alguma dúvida, basta mandar pra gente que a gente responde aqui no programa. Manda pro nosso e-mail stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Produtores do Espírito Santo utilizam drone para aumento de produtividade e também eficiência no campo. Já imaginou pulverizar 1 hectare, o equivalente a um campo de futebol, em menos de 9 minutos? Essa já é uma realidade da agricultura aqui no estado, que passou a usar os drones para mapeamentos e pulverizações. Esse aqui é um drone agrícola, né? Um drone exclusivo para pulverização.
Ele é um equipamento 100% elétrico, né? Ele já é voltado para a questão sustentável das lavouras, na tecnologia sustentável. Esse equipamento é um equipamento de 10 litros, mas existem vários tamanhos de equipamento. De 10, de 15, de 20, de 30 litros já se tem equipamentos sendo comentados que vai chegar a tecnologia no Brasil de até 40 litros até o final do ano. Nessa propriedade de 19 hectares, Dinei cultiva café. Ao contratar os serviços de drone, o produtor ficou surpreso com a precisão do processo. Durante a pulverização do café, o drone consegue levar o produto nas partes mais internas da planta com maior precisão e rapidez, bem diferente de como era feito antes. Antes eu usava o trator agrícola, até a média de dezembro, quando o café fechava, eu usava avião, que não dava o trator passar no meio da roça. Ele ajuda que ele é mais rápido do que um trator e bate em áreas pequenas, né? Poucos hectares. Ele está atendendo a assistência para a gente. Dinei faz parte de uma lista de agricultores que apostam na tecnologia e os números vêm crescendo. 54% dos produtores rurais pretendem aumentar os investimentos em drones nesse ano. É o que revela um estudo divulgado anualmente pela empresa americana Drone Deploy. A pesquisa ouviu agricultores em mais de 40 países. A maioria dos entrevistados disse ter tido aumento da produtividade. Na fazenda do Dinei, as perdas com a produção diminuíram após o uso dos drones, o que fez subir a rentabilidade em cerca de 15%. O avião, ele abrangia uma área maior, ele só poderia vir quando o terreno fosse a área total da gente. Porém, a rapidez era bem rápido. Agora, o trator precisava do operador, que não é barato, e um ajudante para estar ajudando. Acabava atrasando, porque demorava mais dias, isso, aquilo. E o drone, com um dia, eu consigo estar pulverizando a área total. Tudo por conta da empresa, até água extrai para estar utilizando na roça. O produtor não precisa estar encostando a mão em nada. Com o drone não tem amassamento da lavoura nem solidificação do solo. Além da facilidade de acesso às áreas mais difíceis, como por exemplo morros e declives, os drones apresentam 95% de aproveitamento, conseguindo fazer com que o produto atinja de forma uniforme até as folhas do baixeiro das plantas. Resolve problemas com pragas e doenças que antes não eram possíveis. O equipamento consegue praticamente atender todos os tipos de culturas que a gente tem no Brasil hoje cultiváveis, né? E especialmente no café, uma das vantagens comparada a outros métodos de aplicação, como avião, trator, que nesse caso não conseguiria atingir o baixeiro da planta, que como vocês podem ver está muito adensado o plantio, e com o drone a gente consegue atingir desde a copa até a parte inferior da planta. O drone também tem trago muitos benefícios para o produtor em relação à economia de produtos, né? Porque hoje o que mais está caro para o produtor rural são os insumos, e o drone tem trago muita economia em relação à quantidade utilizada por hectare. O preço para contratar um serviço de pulverização com drone varia conforme a acessibilidade da região, do tipo da cultura, entre outros fatores. Mas o produtor já fez as contas e viu que, quando comparado com outras formas de aplicação, o drone ganha na relação custo-benefício. Ele sai um pouco mais caro do que o avião, não do que o trator, mas você reduzindo o custo dos defensivos, no caso de dosagem, talvez no final a conta fecha, né? E também a frequência de utilização do drone, né? Você pode estar pulverizando mais vezes, mais rápido. Mas trabalhar com drone não é brincadeira. Aqui tudo é regulamentado. O piloto precisa ter capacitação, o drone homologado e as empresas precisam estar certificadas em órgãos federais, estaduais e municipais. O piloto tem que estar
altamente capacitado, porque dependendo de como se usa o drone, toda a plantação pode ser afetada. Matheus, de 23 anos, sempre quis trabalhar com drone. Viu a oportunidade e não pensou duas vezes. Então, um sonho realizado, era uma coisa que eu queria. Consegui, com um pouquinho de ajuda dos meus amigos, entrar na área com o drone, começar a trabalhar com o drone, tive muitas experiências. Todo mundo olha assim, levantar um drone, pilotar, trabalhar é fácil. Só que quando você junta trabalho com uma coisa que ela pode ser um pouco mais agravante, tem os seus riscos, ela pode ser um pouco difícil. Então tem vários treinamentos, tem vários cursos, tem provas que a gente faz e fora ainda a experiência de campo. A profissão do Matheus está em alta no mercado. Esse trabalho tão novo traz agilidade ao trabalho no campo e tira o contato direto do trabalhador rural com o defensivo. Procedimento seguro e tecnológico. É operado 100% de forma automática. O piloto tem que fazer o mapeamento da área antes e depois é feita a programação desse voo. E aí, com a recomendação dos produtos por o agrônomo ou técnico responsável da lavoura, a gente insere os dados, prepara o produto, insere os dados no equipamento e ele faz a pulverização. Isso é agricultura de precisão no campo. Agricultura 4.0 e, muito em breve, agricultura 5.0 nas lavouras capixabas. Hoje o drone, até lançamento de semente e adubação, eu já estou ouvindo falar, né? E pulverização, então o futuro está aí. O drone está na tecnologia 4.0, na tecnologia de ponta. E hoje nós estamos imergidos nesse mercado, né, e praticamente a gente já se fala em começar a agricultura 5.0, né, que é praticamente toda a operação automatizada dentro da agricultura. Durante a pandemia, muita gente começou a cultivar plantas e flores em casa. Uma delas é a rosa do deserto. Hoje eu estou em São Domingos do Norte, para mostrar para vocês que um casal viu a oportunidade em um hobby virar negócio e começou a rentabilizar através da rosa do deserto. Estamos no sítio Santa Rita, em São Domingos do Norte. Por aqui se produz de tudo um pouco. Banana, goiaba, cajá, café, pimentão, abóbora, cachaça, mel de abelha sem ferrão. Ufa, muita coisa, né? Mas calma, porque ainda não acabou. Atualmente também existem mais de 85 tipos de enxerto e 300 matrizes de rosa do deserto. Uma história que começou de um jeito bem inusitado. Quando meu filho nasceu, eu e meu esposo, tinha intenção de dar uma lembrança de maternidade. Então eu tive a ideia de dar uma suculenta que ela é mais fácil, né? Para quem mora em apartamento, em qualquer lugar, pode cultivar ela. Foi daí que a gente viu, né, que poderia ser um ramo, né? A gente ficou mais ou menos um ano ainda só com as suculentas. E depois veio a ideia também da rosa do deserto, que ela também é uma planta assim, que muitas pessoas gostam, né? A gente também se apaixonou por ela, né? E aí a gente começou a cultivar também as rosas do deserto. Mauro é um dos clientes do sítio Santa Rita e virou um apaixonado por rosa do deserto depois de conhecer o espaço do casal. Durante a pandemia, né, o cultivo de rosas do deserto foi um atrativo ainda mais especial. Nós estávamos muito sofridos, reprimidos e foi muito legal ter um passatempo, né? E a gente vai se apaixonando pelas diversidades e lá no meu espaço de festa tem bastante variedade já e eu quero comprar ainda mais. O casal viu que era possível avançar ainda mais. Wagner aproveitou a facilidade que tem de se comunicar para atingir mais pessoas. Decidiu usar uma plataforma da internet que conecta a todos por meio de vídeo. Daqui do quintal, eles gravam os vídeos que vão para o YouTube. Olha só como é que eles fazem. Como entender melhor esse processo todo aqui da Obeso e da Arábica. Pelo celular mesmo, ele filma e edita os vídeos. No computador, só faz os ajustes finais e pronto. Hora de postar. De São Domingos do Norte, esse conteúdo vai para longe. São mais de 30 mil pessoas que acompanham o trabalho do casal pela internet.
começou no início falando do que estava acontecendo na propriedade. Lembro que meus primeiros vídeos lá atrás foram sobre a polinização do café. Naquela sequência eu falei sobre o nosso sistema hidropônico e foi construindo o que estava sendo o serviço daquele dia. Neste momento que eu gravei um vídeo específico de Rosa do Deserto, eu vi que o público cresceu. Na visualização, a gente olhando as gráficas que o YouTube mostra pra gente. Eu falei assim, opa, peraí, que história é essa? Então há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente começou a entender que Rosa do Deserto poderia virar um negócio da família. Além das rosas do deserto, plantas ornamentais e hortaliças hidropônicas, Wagner investe no aspecto orgânico da produção. Para ele, um sistema de economia familiar se dá produzindo e preservando na mesma proporção. A gente não tinha muita produtividade no terreno, precisamos construir água dentro do terreno, por isso a gente começou com o reflorestamento da nossa nascente, para que depois com essa água a gente comece a plantar café, plantar tantas outras coisas que tem no nosso terreno, até chegar na rosa do deserto. E a rosa do deserto, ela é molhada pelo sistema semi-hidropônico. A água vem de baixo justamente para a gente reaproveitar essa água que é tão escassa no nosso mundo e ainda mais agora vivendo nesse período de seca que a gente está vivendo. Aqui no nosso terreno não falta água, mas lá em 96 a gente plantou as primeiras mudas de árvore para reflorestar nossa nascente. Um exemplo para outros produtores de como é possível diversificar dentro da agricultura, saindo apenas do café tradicional na região. Todos trabalham muito a monocultura da cafeicultura, entendeu? Trabalham somente o café e o órgão, o INCAPé, ele sempre busca estar orientando que os agricultores trabalhem a diversificação. O Wagner mostra isso aí, esse nicho de mercado que tem, o potencial que existe no mercado para outras culturas não alimentícias, como é o caso da floricultura que ele está trabalhando. Sempre tento olhar minha propriedade de cima para baixo e olhar o que está em torno. Então eu vou nas feiras ver o que o pessoal está vendendo naquele momento ou o que está tendo dificuldade de comércio naquele momento, para que a gente possa potencializar a nossa futura plantação, assim como a rosa do deserto. Eu gosto de ter possibilidades encaixando uma na outra. Nossa hidroponia é do lado do galinheiro. Então a diversificação para nós na propriedade, se não fosse ela, nós não estaríamos onde que a gente está hoje. Agricultura familiar cada vez mais difundida, mostrando que o cuidado com o meio ambiente e conhecimento técnico são importantes para garantir alimento e beleza na casa das pessoas. É um ramo muito bom, né? É muito prazeroso, né? Trabalhar com as plantas. Então, além de ter o prazer no trabalho, ainda gera, né, a nossa renda, né, familiar. Confira agora o giro de notícias da semana. Presidente Kennedy decretou nesta semana situação de emergência. Apesar das chuvas nesse início de primavera, os impactos da seca deixaram um grande prejuízo para os produtores rurais. Na cidade do sul do estado, faltam insumos para alimentar o gado. Além de comprometer a produção de leite, há registro de morte de animais. Agora já são 11 municípios com decreto de situação de emergência no Espírito Santo. A chuva de granizo que atingiu os municípios de Baixo Guandu, Itaguaçu, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim causou prejuízos nas propriedades rurais. Muitas foram completamente dizimadas nas culturas de café, abacate, banana e oliveiras. Os produtores registraram a chuva com as pedrinhas de gelo nos quintais e plantações. Os cafés arábica em grãos torrados e moídos das montanhas capixabas lideram as vendas de cafés especiais no maior site de e-commerce do mundo, a Amazon. Os blends da marca Pronova Coffee Stories foram produzidos por associados da Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana, a Copeave, e estão entre os cafés em grãos mais vendidos da Amazon Brasil. Isso demonstra a força da cafeicultura do estado pelo país. As exportações totais de carne bovina em setembro bateram um recorde mensal. Segundo a Associação Brasileira de Frigorífico, a alta se deve ao aumento de importação da China.
o país asiático comprou quase 138 mil toneladas de carne brasileira em setembro, ampliando o recorde de agosto, que foi de aproximadamente 132 mil toneladas. Já começou a estação das chuvas. Após um longo período de estiagem, a chuva volta a cair em nosso estado. Mas os prejuízos ainda são sentidos pelos produtores rurais. Nossa equipe foi até o sul do estado conferir como anda a situação por lá. Ele volta a crescer aos poucos e dá uma coloração característica ao campo. O capim verdinho, que até pouco tempo não existia em Anchieta, hoje já é uma realidade. Ele ainda está nascendo, mas logo vai cobrir toda a área da pastagem. Tudo isso graças à volta da chuva que veio com a chegada da primavera. Há 2 meses, Cenildo perdia mimosa para a seca na região. A vaca não aguentou a fraqueza devido à falta de alimento. Hoje, na propriedade, o gado já se alimenta no coxo e fica solto no campo. O cenário mudou. 15 dias atrás deu uma chuvada maravilhosa, graças a Deus. Melhorou bastante. O aspecto, a gente olha hoje, o capim começou a brotar, mas a chuva veio no momento ideal. Pena que foi pouco ainda, mas nesse período de outubro, a gente tem uma perspectiva que chova mais. Cenildo trabalha com cria e recria de gado. Só nesta propriedade são 40 animais que já começaram a tomar corpo. O pecuarista quer aproveitar esse começo de temporada das chuvas para investir no volumoso para o rebanho. Hoje eu tenho o capim que culha e queria refazer a pastagem todinha de braquialhão. Fiz uma capineira agora recentemente, há 20 dias atrás, já está toda brotada de o BRS Capim-Açu, que vai salvar a gente um pouco ano que vem. Ele fica de olho no céu, sente os ventos e observa o comportamento dos animais. O pecuarista tem expectativa que em breve a situação alimentar do gado volte à sua normalidade. A nossa expectativa é que chova bastante, porque agora a gente já vai encaminhando para o verão. E esse período de outubro, novembro, dezembro, é um período quente, período que tem trovoada, então que chove bastante. Em Anchieta, a chegada da primavera fez aumentar a umidade. Choveu 70 milímetros em setembro e a expectativa é normalizar os reservatórios que estavam começando a baixar. Tivemos há 15, 20 dias um volume muito bom de chuva e ao longo desse mês um volume pequeno, mas bem distribuído. Então, entrando outubro, novembro e dezembro com chuvas bem distribuídas, e a temperatura também subindo, porque agora a temperatura ainda está baixa, então o capim ele sente isso também. Então, normalizando a temperatura e vindo a chuva, dezembro a expectativa já é ter um volume razoável de capim. Na propriedade do Genadir, que trabalha com gado para o corte e tem algumas vacas para o consumo do leite, a rebrota do capim é alívio para o bolso. Comprar silagem está caro. Agora, o gado fica solto no campo. Começa a melhorar, diminui os custos, aumenta o rendimento, tudo rende. Tudo melhora, se Deus quiser. As contas vão ficar no azul? Ah, vai, se Deus quiser. Com certeza, sem dúvida alguma. A chegada da primavera traz esperança para o homem do campo, muda cenários. É o momento da safra das águas e também da rebrota do capim. Mas olha, para o agricultor é preciso prestar atenção, porque não é toda a cultura que o plantio já pode começar. Já para o pecuarista, o tipo de pastagem que ele vai dar para o gado também faz toda a diferença. Sim, tivemos percas significativas do ciclo de cultivo do feijão e milho durante a seca e, naturalmente, agora o milho vai se retomar o plantio. O feijão, poucos vão arriscar, porque nesse período de águas na colheita prejudica muito. O pecuarista tem que ficar atento para quem vai renovar a pastagem, na espécie que vai ser utilizada. Então depende muito da sua tecnologia, do local. Então é importante procurar um técnico da região e para buscar informações. Se vai usar o braquiarão, se vai usar um material mais produtivo, que seja mais exigente, além do manejo do animal. Se vai adotar o sistema rotacionado ou não, tudo isso influencia. Com temperaturas amenas e mais chuva, a estação da chegada das flores tem mudado o cenário no sul capixaba.
Toda essa mudança se deve às regras naturais da chuva, clima e ventos. Ivaniel é meteorologista do Incapé e explica as principais características da atual estação do ano. Bom, com a chegada da primavera nós já observamos a chegada de algumas frentes frias, mas com menos intensidade, frentes frias com um potencial de frio bem menor. E ao longo do trimestre, né, ao longo da primavera, a gente já observa chuvas com volume um pouco maior, coisas que a gente não observa no inverno, que são chuvas que acontecem ali principalmente no período do final da tarde, início da noite, e são chuvas que ocorrem em forma de pancadas, né, que são típicos dessa estação. De olho nas previsões, Ivaniel explica que ainda estamos sob os efeitos do fenômeno climático Laninha. As chuvas podem chegar a 400 milímetros na região do Caparaó, Grande Vitória e região serrana, e de 350 milímetros no sul e nordeste do estado. Já as temperaturas variam entre 24 e 30 graus na região serrana e nas regiões mais baixas, entre 15 e 19 graus. Com a chegada da primavera e a frequência dessas chuvas com um pouco mais de volume, a gente espera que essas chuvas venham a reduzir os impactos causados pelo período mais seco, né, pelo período do inverno, que é um período que castiga muito, não só o homem do campo, também o abastecimento, né, nas grandes cidades, mas principalmente o homem do campo, que sofre bastante, né, com perdas na lavoura, na pecuária. E ao longo da primavera nós aguardamos que essas chuvas venham a amenizar ao longo desse trimestre, porque nós esperamos chuvas dentro de um patamar que, em algumas regiões, em grande parte do estado, pode sim superar a média climatológica do trimestre. Boas notícias para o homem e mulher do campo, que dependem do tempo para movimentar a máquina do agro aqui em nosso estado. Graças a Deus a gente tem perspectiva que vai chover mais. Aí as coisas vão melhorar mais ainda e vai voltar igual os anos antes, que a gente não precisava por ração no coxo, embora que a gente está se preparando, fazendo capineira, arando terra para plantar, fazer silagem, mas a esperança é que a gente não vai passar tão apertado igual esse ano. A cultura do queijo é tradição em muitas cidades do Espírito Santo. E quando a gente fala em queijo artesanal, o preparo se mistura com a história de cada região. Em João Neiva, norte do estado, a Rota do Queijo quer dar visibilidade para produtores de história e sabor. A Rota do Queijo de João Neiva, no norte do estado, começa exatamente no quilômetro 1 da BR-259. O percurso fica entre o distrito de Cavalinho e o trevo de João Neiva Colatina. A primeira parada é na famosa Queijaria do Trevo. O local existe há 40 anos. Produz cerca de 150 quilos de massa por dia, quantidade necessária para atender churrascarias, supermercados da região e os fregueses que vêm até o local para garantir uma peça. Venho para Colatina, na volta sempre passo aqui para levar um queijo para casa. Estou levando para mim, para minha mãe, para meu irmão, estou levando queijo aqui. Sempre compro o montanhês, o queijo Minas, o cabacinho, o palmitinho, sempre comprei. Então, tá levando o queijo para a família inteira, né? Levo para todo mundo. Eles gostam também de queijo, eu acabo, passo aqui, compro todo mundo, levo para todo mundo. A produção de queijo artesanal é muito característica da região e por isso mesmo se criou um projeto regulamentado na prefeitura da cidade chamada de Rota do Queijo, um destino gastronômico do nosso estado. Tudo é produzido pelos moradores locais. A Rota dos Queijos ela começou há 6 anos atrás, né, entre os empreendedores da rota, que ela acontece realmente numa rota que a caminho de uma vila chamada Cavalinhos. Existem empreendedores, né, nesse direcionamento que compõem a Rota do Queijo. Os nossos queijos eles têm, assim, são bem reconhecidos a nível de estado, exatamente por ficar aqui na BR, né, não é só o joão-neivense, né, mas o Brasil tem passado por aqui e conhecido a nossa rota, a Rota dos Queijos. São 5 queijarias que fazem parte desta rota. A do Trevo é uma das mais tradicionais. As peças que mais saem aqui são dos queijos montanhês, trança, cabacinha com goiabada, provolone e o queijo Minas. Mas ao todo são 10 tipos produzidos. Essa queijaria aqui já é de família, né? Meu sogro, né? Ele e o irmão dele, né? Que tocava aqui. Aí eles pediram para mim estar assumindo essa queijaria. Essa queijaria tem 40 anos e eu já tenho 25 anos que eu assumi essa queijaria.
Quais são os desafios? Rapaz, desafios, a gente está sempre, né, lutando, igual numa época dessa aqui que a gente está com pouco leite, entendeu? É difícil para trabalhar, né? O período agora é assim, de estiagem, né? A gente está, eu costumo trabalhar com 1.600 litros de leite. Hoje eu estou trabalhando com 800 litros, com a metade do leite. Apesar das dificuldades por conta da seca que atingiu o estado nos últimos meses, o pequeno empresário não desanima. Por aqui, tudo é feito com muito carinho e cuidado, já que a principal característica do queijo artesanal é ter essa particularidade do sabor caseiro. Claro, tudo dentro das normas sanitárias, mas com um toque que só o queijo artesanal tem. Tem que ter um amor pelo que faz, né? Porque o queijo tem que saber na hora de você coalhar, a coalhagem, né? O tempero de sal, entendeu? A qualidade do leite, né? Fazer teste em leite diariamente. É isso aí que a gente faz todo dia. Isso aí é uma coisa que já vem de família, né? Quer dizer, cada uma queijaria faz de um jeito, né? Cada queijaria tem um sabor diferenciado. Na loja da queijaria, o produto principal é o queijo, mas também se vende biscoitos, mariola e outras mercadorias regionais. Tudo para que se tenha cliente o tempo todo. Mesmo com a seca que tem afetado a produção de leite e, por consequência, a quantidade e a variedade de queijo, tem freguês que é fixo e faz questão de garantir o queijo fresquinho da semana. Eu sou morador aqui de João Neiva, consumidor, e eu me identifiquei com o sabor do queijo montanhês. Além de saboroso, né, é um artefato bom de presentear. Então eu estou sempre presenteando os clientes da corretora com queijo. É cada queijo mais gostoso do que o outro. Daqui a pouco a gente volta a desvendar a rota do queijo de João Neiva. Mas agora vamos às cotações da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a segunda-feira na Coabriel, sendo negociado a R$ 715. Foi caindo ao longo da semana e fechou a sexta em R$ 680. Uma queda de 4,89%. O Conilon tipo 78 abriu a segunda em R$ 710 a saca e fechou em queda, R$ 675, redução de 4,92% na semana. O Conilon tipo 8 na Coabriel abriu a segunda-feira sendo negociado a R$ 705. Na sexta também caiu, foi para R$ 670 a saca. Uma baixa de 4,96% na semana. A fabricação de queijo de João Neiva é tradição passada de pai para filho. O produto artesanal atrai compradores de várias partes do estado e país. No próximo bloco, a gente volta a desvendar a rota do queijo. Até já! De volta ao Agrobusiness, vamos agora conhecer mais um pouquinho sobre a produção de queijos em João Neiva. A tradição no município é passada de pai para filho. A queijaria Giacomin carrega o nome do seu fundador. Seu Hildo Giacomin começou o negócio em 2000. Na época, trabalhava com 180 litros de leite por dia, mas olha, já chegou a receber 800 litros. Época áurea. A minha história começou dentro dessa janelinha. O nome do queijo era queijo do Hildo. Hoje é queijo Giacomin. Tudo é começo, né? Um barraco não era assim, era bem mais simples. Foi ampliando aos poucos, né? E até chegar onde está agora. Com o decreto da pandemia da Covid e a idade mais avançada, seu Giacomin decidiu passar a administração da queijaria para sua filha Gabriela. Ela modernizou o local e quer abrir até um novo espaço, já que este está ficando pequeno. A previsão é que no primeiro trimestre de 2023 esteja tudo pronto. A gente regularizou, né, criou o CNPJ, né, e com isso a gente foi modernizando, né, os processos de produção dos queijos, foi aumentando também, né, a quantidade de queijo e foi assim aumentando os clientes também, né, foi diversificando.
Ela também conta que a organização da Rota do Queijo e do Festival da Rota do Queijo que aconteceu esse ano aumentaram a visibilidade do lugar, o que gerou mais clientes e também curiosos. A gente apareceu, né, no mercado, né, porque com a Rota dos Queijos, né, as pessoas vêm, os turistas vêm, conhecem, né, as queijarias, né, pode comprar o nosso produto, conhecer o turismo, agroturismo, né, o produto da região, né, e conhece a nossa queijaria, experimenta o queijo e leva o nosso produto. Criatividade e variedade são palavras que impulsionam a produção do queijo artesanal. Nesta queijaria aqui mesmo, que faz parte da Rota dos Queijos aqui de João Neiva, tem queijo que tem nome de ponto turístico da cidade. É o queijo Montenegro, uma novidade por aqui. A ideia era inovar, fazer algo diferente. E com a Rota dos Queijos a gente então lançou esse produto, né, esse Montenegro, na Rota dos Queijos. É um queijo especial, um queijo maturado durante 30 dias, né? Um queijo que tem todo um cuidado no preparo, o tempo de sal, né? E essa maturação que é o diferencial, a acidez do queijo e a maturação do queijo. Todo esse tempo para produzir esse queijo Montenegro dura 30 dias. Em 30 dias a gente tem um queijo pronto. E se o queijo artesanal abre esse leque todo de possibilidades, além dos tipos cabacinha, palmitinho, montanhês, queijo coalho, trancinha e os queijos temperados, muitos outros virão por aí. Todo dia é um desafio, né? Um desafio que a gente tenta a cada dia, que a gente vem falando, inovar, fazer algo diferente, algo que às vezes o cliente, a pessoa deseja comer ou degustar algo diferente, então a gente começa a tentar criar para atender essas demandas. A gente está descobrindo a cada dia, né, que dá para melhorar, dá para diversificar cada vez mais. Hoje, quando o cliente chega aqui, normalmente ele fala o quê? Ele dá ideias do tipo de queijo de fazer? Muitos dão ideia, muitos vêm com a demanda e dão a ideia. Vocês já fizeram queijo com azeitona? Vocês já fizeram com tomate seco, com bacon, com linguiça? E eles vão dando as ideias, né? A gente vai experimentando e dando certo e vai comercializando. O Agrobusiness de hoje fica por aqui. E eu queria te agradecer pela companhia em mais um domingo. Como temos visto, o Espírito Santo é cheio de riquezas e belezas. E por isso mesmo, nossa missão é comunicar para você de casa o que temos de todo o potencial. Por isso mesmo, eu te espero domingo que vem. Até lá! Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.